João capítulo 9, nós temos aqui a manifestação de Deus curando uma pessoa que havia nascido cega. E esta semana eu estava meditando nesta cegueira e o que Jesus vai ensinar através desse texto. Deus começou a falar no meu coração, e eu sei que nessa noite, mais uma vez, Deus vai confirmar a sua palavra dentro de nós, amém? E esse texto diz assim no capítulo 9: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do... Obrigado, Jesus, porque Tu és a nossa luz. Obrigado, Senhor, porque Tu nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Dá-nos entendimento e compreensão do que vamos ler nessa noite. Abre os olhos do nosso coração, Senhor, e que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas transformado pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Esse texto começa dizendo que, caminhando Jesus, viu um cego de nascença. Interessante como você vai perceber que Deus sempre Ele detecta as coisas que estão, ou que não estão funcionando de forma adequada na nossa vida. E esse texto, ele vai mostrar exatamente isso, porque logo em seguida, há uma pergunta por parte dos discípulos sobre quem é que havia pecado. Qual seria a culpa para que aquilo tivesse acontecido? Você sabe que essas perguntas, elas permeiam há mais de 2000 anos. Frequentemente, a gente erra muitas vezes por fazer avaliações equivocadas, quando se enxerga uma situação vivendo negativamente, e logo a gente começa a pensar: mas o que aconteceu ali para que essa situação tivesse dessa maneira? A sociedade vive isso, e não é de agora. Se olha para a situação e diz: puxa, e agora? Quem é que errou para essa situação estar assim? E Jesus responde para eles e diz: olha, não foi nem ele nem os pais, mas a verdade é que Deus queria manifestar algo na família. Tem coisas que acontecem que são planos de Deus, e que ainda que tenha acontecido aquilo de uma forma que você não tenha compreensão, não significa que Deus não esteja trabalhando naquilo. E quando eles encontram-se, é interessante que Jesus diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é. Você vai ver que Jesus vai trabalhar essa questão do dia e da noite. Ele vai falar sobre luz e trevas. E aí você vai compreender a mensagem que ele está trazendo nesse texto. Como é importante nós termos a luz de Deus na nossa vida para podermos discernir aquilo que muitas vezes nos amarra. Sabe, a diferença de quando Cristo entra em nossa vida é que você tem a percepção agora de enxergar coisas que antes você não enxergava, de ver o perigo que antes você não via, de enxergar a maldade que antes você não enxergava. Então Jesus disse: é necessário, diga comigo, é necessário. Veja que ele dá uma afirmação aqui, dizendo: se é muito importante fazer aquilo que o Pai designou que seja feito. E uma das coisas que Deus quer nesses dias é sacudir a igreja para esse propósito. Quantas pessoas moram próximo da tua residência? Quantas pessoas convivem com você que ainda não estão salvas, que ainda vivem sobre a escuridão? Você já parou para pensar?
Então Jesus está dizendo, é necessário que façamos. Olha só, ele não está dizendo é necessário que eu faça. Percebeu o texto? É necessário que façamos. O façamos está no plural, e ele nos inclui nesse projeto. Ele está dizendo, é necessário que todo aquele que já tem entendimento de Deus se preocupe com aquilo que é de Deus. Amém? Quantas pessoas você tem na tua família que ainda não conhecem Jesus? Que vivem na sombra da escuridão. Ele disse, é necessário. Você entende quando algo é necessário? Você não pode abrir mão daquilo. Por exemplo, a criança quando nasce, é necessário que ela seja amamentada. Ela precisa de leite, amém? É necessário, não há como você querer criar uma criança sem você amamentá-la. Se não for com o leite materno, vai precisar ser com leite industrializado. Mas você vai precisar dar leite, tem que ser algo especial. Então é necessário. Jesus está dizendo, é necessário que nós façamos o que o Pai mandou a fazer. Isso já abre o nosso entendimento a respeito da pregação do Evangelho. Entre tantas coisas que nós temos na nossa agenda cotidiana, que preocupa o nosso coração, ou envolve os nossos pensamentos, Jesus está dizendo, coloque isso na tua agenda. Diga comigo, é necessário. Meus amigos, está muito xoxo. Diga comigo assim, é necessário que os meus amigos, minha família, conheça o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? É necessário que a obra de Deus seja feita. E a obra de Deus vai ser feita não por anjos. A obra de Deus vai ser feita por nós. Amém? Por nós. E Jesus então vai dizer aqui, enquanto é dia. Esse enquanto é dia significa, existe um tempo. Diga comigo, existe um tempo para isso. O dia, ele tem um tempo. O que Jesus está dizendo? Existe um tempo para fazer aquilo que o Pai mandou nós fazermos. E vai chegar o tempo que esse dia vai acabar e a noite entrará. Ele vai estar dizendo que a oportunidade cessará. Então significa que nós não podemos perder tempo. Por isso que Paulo vai dizer que nós temos que remir o tempo em Efésios, porque os dias são maus. Porque Paulo entendeu o que Jesus estava dizendo. E eu e você precisamos inculcar isso no nosso coração, amém? Ou seja, é necessário fazer a obra do Pai enquanto há tempo. Porque depois que acabou o tempo, não tem mais o que fazer. Você entende? Então, existe um tempo para fazer as coisas de Deus. Deus estabeleceu isso. E Ele nos incumbiu, Ele nos colocou dentro desse processo. Façamos, amém? A mesma coisa Ele disse lá no princípio, quando Ele criou o homem. Ele vai usar a mesma palavra. Façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Ele está falando com a Trindade e dizendo, vamos fazer o homem igual a nós. Agora Ele vai falar com o homem criado por Deus, que a restauração da criação, através do sacrifício da cruz, o homem está incluso nesse projeto. Então isso teria que o nosso coração se alegrar muito, amém? Em participar de algo que Deus está estabelecendo. Façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Significa, vai acabar. E ele conclui no verso 5 dizendo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora, é interessante que Jesus chega até aquele homem cego, gospe, porque é isso que diz ali. Ele se abaixou
cuspiu na terra, naquele pó, fez um lodo com aquele pó nos seus dedos. Agora de adulto você não faz mais isso, mas quando criança a gente fazia isso, não fazia? Eu sei que eu fazia isso. E a mãe xingava: o que tu está fazendo, piá? E Jesus pega aquilo, gospe no chão, pega aquele lodo, esfrega na mão, vem no homem e esfrega em cima do olho do homem. Aí você fica pensando: mas o que Jesus está fazendo com isso? Queridos, Deus está dando um recado aqui. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Amém? E é interessante, quando nós trouxemos aqui o professor Adalto Lorenzo, ele falou sobre o pó. Por que só o planeta Terra pode gerar o homem? Quantos estavam aqui naquela noite? Por que só o pó? Porque ele disse que em outros planetas não tem pó. E o pó é aquelas micropartículas que quando você limpa a casa e você sacode o guardanapo e você olha contra o sol e você vê aquelas subindo. Você já percebeu isso ou não? Mais tarde, quando para o vento, aquilo cai de volta e você enxerga que aquilo caiu de novo em cima do móvel. É assim ou não é assim? É um pó. E ele disse: esse pó foi formado o homem. Agora Jesus pega aquele pó que está ali na terra, gospe naquele pó e passa novamente no olho do homem. Jesus está dizendo: ei, ainda que o homem possa ter feito algo que trouxe prejuízo para si mesmo, e ainda que o homem tenha quebrado-se, eu continuo sendo o oleiro, e eu pego o pó e eu reconstruo o que está quebrado. Eu faço de novo. Então Jesus pega e aplica isso, e diz para o homem: ó, vai se lavar agora no tanque de Siloé. Eu tive em Israel e vi esses tanques, é uma coisa interessante. E obviamente que alguém conduziu ele, levou ele. E quando ele começou a lavar os seus olhos se abriram. E ele começa a enxergar, depois de adulto. Há uma experiência incrível que ele está vivendo ali. Alguém que conviveu um bom tempo na escuridão e agora recebe uma oportunidade de Deus na sua vida de ser diferente. Diga comigo: Deus é o Deus da oportunidade. Diga mais uma vez: Deus é o Deus da oportunidade. E esse homem então recebe essa oportunidade. Isso vai causar um grande alvoroço por onde ele passa, porque Jesus faz isso e se retira. E aí eu quero que você acompanhe comigo, porque ele vai depois encontrar os fariseus no templo. Os fariseus vão reconhecer que ele era aquele mendigo cego, e vão ver que ele agora está enxergando. Começa uma sessão de interrogação. E resumo disso: ele é expulso do templo. Aqueles que aparentemente diziam que enxergavam, expulsaram aquele que outrora estava cego e agora estava enxergando. E o homem saiu do templo. E ele vai se encontrar com Jesus. É interessante isso. Versículo de número 35, acompanhe comigo. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou-lhe: crês tu no Filho do Homem? Jesus fez uma pergunta que, essa pergunta continua batendo hoje no coração de muitas pessoas. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Vocês creem em Jesus? O que significa crer em Jesus? Se hoje eu pegasse, descesse aí e
começasse a entregar uma folha em branco para cada um com uma caneta, e você tivesse que escrever o que significava do teu ponto de vista crer em Jesus, o que você colocaria nesse papel? Aqui Jesus começou a trabalhar na vida dele. Ele recebe uma oportunidade de Deus, ele é curado, amém? Mas que adiantava ele ser curado da sua cegueira física se ele continuasse cego espiritualmente? Que adiantava ele ter um milagre na sua vida se ele continuava ainda no império das trevas? Então era necessário que Jesus não só curasse ele, era necessário que Jesus tirasse ele da cegueira espiritual também. Era necessário que os olhos da sua vida espiritual se abrissem. Então Jesus estava agora não só curando ele fisicamente, mas também dando a ele uma oportunidade dele ser incluso no reino de Deus, amém? Porque diferente que muitas pessoas pensam que ir à igreja e receber uma dádiva de Deus, isso a torna diferente, Às vezes eu fico chocado quando as pessoas são entrevistadas diante de algum cenário em que se diz assim: o que Jesus fez por ti? A pessoa diz: eu era pobre, fiquei rico. Eu não tinha nada, agora eu tenho tudo. A minha empresa prosperou. Eu adquiri 3 carros. Eu estava falido. É isso que eu ouço quando alguém dá testemunho sobre Cristo. Mas será que isso é crer em Cristo? Porque Jesus faz uma pergunta para ele: crês tu no Filho de Deus? Tu acredita realmente neste que tocou os teus olhos? E aí Jesus vai entrar num feedback mais profundo com ele. Crês tu? É interessante esse. E aí você vai começar a perceber que há um diálogo firme dele com Cristo. E ele respondeu, verso 36: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus, tu crê realmente nesse homem que te curou? Ele diz: mas quem é que é ele para que eu creia? E aí Jesus então se revela a ele. No verso 37 diz: e Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala com quem? Contigo. Verso 38: então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. É interessante que quando Jesus se revela, ele se entrega a Cristo naquele momento em adoração. E ele percebe que agora ele estava recebendo de Deus uma grande oportunidade de ter a sua vida transformada. E eu anotei aqui pelo menos 4 coisas importantes, ou mais do que importantes, extremamente relevantes na condição de quem diz que crê em Jesus. Você quer ouvir em nome de Jesus? 4 coisas pelo menos, teriam mais, mas no tempo que Deus tem nos dado, 4 coisas são fundamentais você observar aqui no que Jesus está falando com ele, quando ele diz eu creio. Quando você volta a João capítulo 1, é a primeira delas. João capítulo 1, versículo 4 em diante diz assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece aonde? Qual é o sentido da luz? É resplandecer. Então Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, eu vim para resplandecer esta terra, para que aquele que estava cego pudesse ver, aquele que estava vivendo na escuridão pudesse ter luz. Verso 6: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E ele está falando de João Batista. Este veio como testemunho, para que testificasse a respeito da luz.
João fez uma espécie de lua para o sol. Não sei se eu me expliquei bem, mas quando você vê a lua à noite, que ela está num formato chamado de lua cheia, e você vê ela brilhando ao ponto que você consegue enxergar, claro que não a nitidez do dia, mas ela consegue quebrar aquele breu da noite e transformar em algo mais claro. Aí você vai perceber que a lua não tem claridade própria. Ela é um globo completamente escuro. Mas como é que ela traz essa luminosidade? É porque ela está testemunhando que o sol, embora você não veja, ele está ali. Amém? Jesus disse: João não tinha luz, mas ele andou nesta terra e transmitiu a minha luz. Por ele eu me manifestei. Então, eu e você também não somos luz, mas nós portamos a luz de Deus, e é o suficiente para tirar aquele que está nas trevas. E Jesus diz aqui: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio testemunhar para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar a luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todos os homens. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o... Tem muitas pessoas que não conhecem a Deus. Elas falam todo dia sobre Deus, o vocabulário delas entra a Deus, mas elas não conhecem a Deus. E aí diz aqui: o mundo não o conheceu. Verso 11: veio para os que era seu. Quem Deus passou por 4.000 anos trabalhando? Um povo chamado Israel, que era um descendente dos hebreus. Por 4.000 anos Jesus veio trabalhando neste povo, até Jesus vir pessoalmente, e eles não acreditaram. Aí olha o que diz o texto: veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o de serem o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Primeira coisa que Jesus perguntou para aquele homem: você crê? E ele disse: quem é ele para que eu creia? Jesus: sou eu, falo contigo. E ele o adorou. Ali ele dá o primeiro passo. Confessando Jesus, ele recebe o poder de se tornar filho de Deus. O que muda isso? No cenário espiritual muda tudo. No cenário espiritual você está diante de um outro fato agora. Perceba uma coisa, igreja: muitas vezes quando se toma essa decisão de aceitar Jesus no coração, não está dizendo que todos os teus problemas estão resolvidos, mas está dizendo que você estava do lado nas trevas, e agora você te posicionou em Deus, pela oportunidade que Deus gerou na tua vida, através do sacrifício de Jesus, e você teve uma oportunidade de voltar a tornar-te filho de Deus. E isso é importante. Alguns anos atrás, eu e minha esposa cuidamos de uma senhora, e ela por muitos anos envolvida com trevas, com magia. Mais de 25 anos da sua vida envolvida com esse trabalho. Um dia ela entrou em depressão. Entrando em depressão, ela morava em Porto Alegre. Ela disse para o filho: eu não quero mais esses negócios aí, porque isso não está me dando paz no meu coração. E ela disse para o filho: me leva para Gravataí. Ela veio para Gravataí. Ela pensou que mudando de endereço, aquilo qual ela praticava ia ficar em Porto Alegre, mas não ficou.
E ela começou cada dia mais, num grau mais profundo de depressão. O dia que eu fui visitá-la na sua casa, a casa dela era uma casa boa, mas eu imagino que algumas semanas, talvez meses, ela não pegava uma vassoura para varrer a sua casa. Tamanho era a angústia que ela vivia. Sabe que as formigas, às vezes elas caminham pelo telhado, elas começam a derrubar a sujeirinha pelos cantos da casa, não é assim? Se você não varrer diariamente, você vai ver que ela vai começar a acumular. Aquilo era grosso, daquelas sujeiras ao redor da casa. Ela disse: pastor, eu não tenho ânimo mais para nada, mas também não sei se o Senhor é forte para derrubar o que está em mim. E eu disse para ela: de fato eu não sou, mas o que está em mim é. Começou um processo de Deus na vida daquela mulher, mas tão lindo, tão forte, de libertação. Ela teve um encontro com o Evangelho, ela ficou livre disso, mas ela perdeu tudo que ela tinha, ao ponto de ter que morar na garagem de um filho. Tinha uma cama e uma geladeira. A Bia lembra disso. Muitas vezes eu fui lá tomar um café preto na mesa dela, e era só o que ela tinha para oferecer. Um dia ela me chamou lá com lágrimas e disse: pastor, eu não entendo. Eu entreguei minha vida para Deus, eu tomei uma decisão, mas o que mudou na minha vida? Antes pelo menos eu tinha algumas coisas, agora parece que eu não tenho mais nada. Eu disse para ela: o que tu pensa, ou melhor, é o que o diabo quer que tu pense. Você é filha do rei, você é filha de Deus. Isso não há o que pague. Do lado da casa dela se mudou uma pessoa. Um dia ela me ligou e disse: pastor, tem um vizinho que se mudou para o meu lado aqui, e ele também mexia nesse negócio aí, que o Senhor me ajudou a vencer. E ele tem uma sentença de morte na vida dele. O Senhor podia vir orar por ele também, para que essa coisa ruim fosse embora dele. Eu disse: eu vou. Aí no dia que eu estava indo para lá, ela me ligou e disse: ele baixou o hospital, pastor. Deu um negócio nele, tiveram que levar para o hospital. Eu disse: eu vou no hospital. Quando eu estou indo para o hospital, me liga ela: pastor, eles já mandaram ele embora. Eu disse: mas que negócio, eu não vou no hospital, vou na casa. Não... E aquele dia eu não consegui ir. Sabe o que aconteceu? Por volta da meia-noite, ele se manifestou dentro da casa dele. Um espírito terrível pegou ele. Ele pegou a faca para matar a esposa, matar filho. E os vizinhos acordaram com aquele rebuliço todo. O filho dela pulou o muro por cima para acudir, para tentar impedir aquela manifestação horrível daquele homem urrando com uma faca na mão dentro de casa. Em 4 homens não conseguiram segurar ele. Tamanha violência daquele demônio. Aí ela disse: pastor, eu levantei da minha cama assustado com aquele barulho todo, peguei o meu chambre, botei aquele chambre e saí pelo portão, mas eu tinha que fazer a volta do portão. Eu fiz a volta, quando eu estava chegando no portão da casa assim, a porta estava aberta e ele estava ali no chão lutando com aqueles 4 homens, e ele estava de olho vibrado assim, virado para trás, uma voz grossa falando na boca dele. Quando eu chego na porta, ele grita e diz: tu não! Tu era minha e eu te perdi. E ela disse: quando eu ouvi aquilo dentro de mim, cresceu algo, pastor. Eu levantei minha mão e disse: então, se eu não sou mais tua, sai dele. E aquele demônio caiu. Aqueles 4 homens não conseguiam segurar, e ele se afrouxou. Pastor, o Senhor me falou que tinha algo em mim, eu não conseguia acreditar, mas verdadeiramente tinha algo dentro de mim. Quando eu confessei Jesus, há algo que entrou dentro de mim que eu não sabia. E é isso que a Bíblia diz: você recebe poder de ser feito filho de Deus. Jesus diz para aquele homem: você era cego, você estava sofrendo, mas agora, porque você crê, você está recebendo algo de Deus, você passa a ser filho de Deus. Ah, se as pessoas tivessem entendimento disso, o poder que Deus nos dá na condição de filhos.
E aquela mulher disse: pastor, eu não tinha entendido isso, mas aquela noite eu pude perceber que aquilo que estava na minha vida era maior do que aquilo que estava na vida dele. E aquela força não conseguiu detê-lo. E o filho disse: mãe, o que aconteceu? E ela disse: muitas vezes o pastor veio aqui em casa e disse que nós éramos filhos de Deus, e eu não entendi o que era ser filho de Deus. Eu não entendi que eu tinha poder em Deus. Ah, meu irmão, Deus não quer que você ande de cabeça baixa diante das lutas e das aflições. Você tem que reagir, você tem que te colocar de pé, e você tem que começar a andar como filho de Deus. Comece a te posicionar no mundo espiritual. Comece a declarar isso com a tua boca: Jesus, Ele me deu o direito de eu ser filho de Deus. E a Bíblia diz aqui, ó, acompanhe comigo: mas a todos quanto receberam, diga comigo, eu recebi. Diga, eu recebi esse poder de ser feito filho de Deus. Aleluias. Primeira coisa que Jesus está dizendo para aquele homem: filho, você recebeu algo de Deus agora. Mais do que você ter os teus olhos novamente, mais do que você ter vencido a tua cegueira, agora você te tornou filho de Deus. Poderia Jesus ter dado só a cura física. É o que muitos buscam hoje na igreja. Parece um bumerangue, elas vêm para a igreja e recebem uma graça de Deus. Deus é o Deus de toda graça. Mas não existe graça maior do que você te tornar filho de Deus. E é isso que você tem que ter no teu coração. E isso não é algo que nós podemos inventar. Tem um processo. Por isso que Jesus faz essa pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? E ele diz: quem é para que eu creia? Quem é esta pessoa? E você vai perceber que algo está acontecendo. Vamos lá para o capítulo 9 de João. Quando você é filho de Deus, meu irmão, você reage diante daquilo que o mundo quer colocar. No verso 24, ó: então chamaram pela segunda vez. Chamaram quem? O cego. O homem a quem fora cego lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Eles estão dizendo: ó, você disse que quem te curou foi Jesus, mas nós cremos em Deus, e Jesus não é de Deus. Olha a cabeça deles. E aí eles disseram: ó, dá glória a Deus, mas não esse homem, porque este homem é pecador. E ele retrucou no 25: se é pecador eu não sei. Eu sei uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Aleluias. Vocês podem dizer o que vocês quiserem de Jesus. Eu sei que Ele entrou na minha vida. Eu era cego e agora eu vejo. Contra fatos não existem argumentos. Jesus entrou na minha vida, Ele disse. E aí você percebe que Ele está fazendo uma afirmação. E quando Jesus pergunta para ele no verso 36: quem é, Senhor, para que eu creia? Jesus diz: você já tem visto, você fala com Ele. Então ele afirmou: creio, Senhor, e o adorou. Esse é o primeiro passo. O segundo passo para quem crê em Jesus, tornando-se filho de Deus, é aceitar agora aquilo que Jesus está falando. Se você voltar o texto, quando Jesus está falando com aqueles judeus, no capítulo 8, no verso de número 47, olha o que Jesus vai dizer: quem é de Deus, ouve o quê? Uau! Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Mas hoje a dificuldade de alguns é: ouve o que o Cleocum diz e acredita que é verdade, ouve o que a Globo diz e acredita que é verdade,
ouve o que os sites dizem e acredita que é verdade, mas quando pega a Bíblia e Deus está falando, não crê. A segunda verdade bíblica é aquele que crê em Jesus precisa crer na palavra de Deus. E olha o que ele diz aqui: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais o quê? Porque não sois de... Para quem é que Jesus está falando isso? Para a comunidade de Israel, aqueles que por 4.000 anos Jesus tinha conduzido. Jesus está dizendo: como vocês dizem que são de Deus, se vocês não dão crédito à palavra de Deus? Vocês não estão ouvindo o que Deus está falando. Então uma das coisas que mudou a minha história, a minha vida, é que eu passei a dar crédito à palavra de Deus, amém? Não é só crer em Jesus, mas é dar crédito àquilo que Jesus falou. Em João 15 ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Um ramo que não estiver na videira não pode produzir frutos. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, vocês os ramos. Todo ramo que está em mim e não der fruto, o Pai corta. Mas aquele ramo que frutifica, o Pai limpa. Existe uma diferença entre cortar e limpar. Quem está entendendo em nome de Jesus? A segunda coisa aqui nesse texto é: nós precisamos declarar Jesus, aceitando Ele e nos tornando filhos de Deus. Mas em segundo lugar, nós precisamos aceitar as afirmações de Jesus como verdade. Comece a aceitar as afirmações de Jesus como verdade. Uma das coisas que Jesus falou, que nós precisamos como filhos de Deus, é exercitar o perdão. Perdão na nossa vida não é uma sugestão. Você sabe por que tem muito crente hoje que está com problema dentro das igrejas, que estão trancados na sua vida espiritual? Por falta de perdão. Perdão não é sugestão. Jesus não diz assim: Maurício, eu te sugiro que quando surgir uma situação na tua vida, você perdoe. Não, Jesus disse que perdão é um mandamento. Ele falou: se você não perdoar as ofensas, também o Pai não te perdoará. E esse perdão não tem nada a ver com salvação, tem a ver com frutificação aqui na terra. Porque existem dois tipos de perdão. Existe o perdão de pecados, e esse só Deus pode fazer por mim e por você. E existe o perdão de ofensas, amém? E é no perdão de ofensa que nós trancamos, porque nós somos muito ofendidinhos. Você entende? Quando Paulo disse assim, ó, crucificado fui com Cristo, o que ele está dizendo? Que quando você está na cruz, você não sente mais nada, porque na cruz é lugar para morto. E morto não fala, morto não reclama, morto não se ressente, morto não fica com mimimi. Morto é morto, amém? Por isso Paulo disse, crucificado fui com Cristo, já logo não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Pegou a visão, irmão? Jesus está dizendo para aquele homem: você creu? Ok, você recebeu um milagre, você está festivo. Você era cego, agora está enxergando. Mas tem uma outra obra que eu preciso fazer na tua vida. Você precisa ocupar o céu, não o inferno. Eu preciso te dar agora a libertação dessas trevas. Você precisa crer no Filho de Deus, primeiro passo. Segundo, comece a exercitar aquilo que o Filho está falando. Não tenha a Bíblia apenas como um amuleto dentro da tua casa, não. Encare a Bíblia com a palavra de Deus. Se ela está dizendo para você fazer assim, faça. Porque o melhor conselho é o de Deus, amém? É através dele que eu vou ser guiado e abençoado. Então Jesus está trabalhando aqui na vida do homem e está mostrando para ele que eu preciso crer. Capítulo 6, verso 33 de João. Vamos ler o 32 junto? Replicou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem dá.
porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Então significa que você e eu, uma vez crendo em Jesus, precisamos nos alimentar de tudo aquilo que é dele. É um posicionamento de vida agora, é uma maneira de viver. Aquilo que eu preguei no culto domingo, ou seja, eu e minha casa servimos a Deus, porque Deus é agora o Senhor do meu lar. Então Jesus está dizendo para esse homem: ó, você creu? Ok, agora você precisa exercitar, praticando aquilo que eu estou ensinando. Então hoje a vida cristã ela é facilitada para nós, porque nós temos uma Bíblia que eles não tinham. Nós temos hoje a voz de Deus escrita. O que nós precisamos é ter a disposição de abrir ela, ler ela, e a disposição de coração de executar o que ela está ensinando. Amém? Então você vai ver que Jesus aqui está mostrando algo interessante para nós, para mim e para você. Ele está dizendo aqui: eu sou o pão do mundo, ou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olha o que diz no 36: porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Então nós precisamos entender que uma vez eu crendo, me torno filho de Deus, passo a exercer isso na minha vida, e em segundo eu preciso levar em conta tudo aquilo que Jesus tem dito. Se Ele tem falado desta forma, é desta forma que eu preciso viver. Amém? Não há outra forma, é aquilo que Ele estabeleceu. Traga isso para a tua vida e faça disso todos os dias um aprendizado dentro da tua casa. Faça um colégio interno na tua casa, que todos os dias você vai ler coisas que o Senhor vai te ensinar, e você vai dizer amém, Senhor, e no dia seguinte você vai começar a botar em prática. Você vai começar a ver coisas na tua vida acontecendo, que você dizia: mas quando? Mas por anos eu tentei e não consegui. O que aconteceu de diferente? Primeiro, você te tornou filho de Deus. Segundo, você está recebendo a instrução diretamente dele agora, como você tem que viver. Amém? Em terceiro lugar, nós precisamos confiar plenamente nele. Sabe, nos momentos de dificuldade, queridos, nos momentos de tribulações, é onde de fato nós precisamos da prova de que confiamos nele. E confiança é resultado de um relacionamento. Não há como você confiar em alguém que você não te relaciona e não conhece. Então, e para conhecer você precisa andar próximo. Para conhecer você precisa estar disposto a te desarmar para caminhar com Deus. Pastor, mas eu sou cheio de imperfeição. Mas é por isso mesmo, quando ele disse para Abraão, ele disse: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. É óbvio que nós somos imperfeitos, mas o Deus da perfeição me chama para caminhar com Ele. A vida cristã não é você convidar Deus para caminhar com você. A vida cristã é Deus te convidando para caminhar com Ele. Amém? Vou repetir. A vida cristã não é você dizendo: Deus anda comigo. É você ter a disposição de andar com Deus. Parece ser simples, mas não é. Quando nós temos a disposição de caminhar com Deus é diferente. A disposição de caminhar com Deus, eu vou estar disposto a aprender, eu vou estar disposto a ser corrigido, eu vou estar disposto a ser trabalhado por Deus. Quando eu quero que Deus caminhe comigo e as coisas não dão certo, eu empurro Deus para o lado. Ou vai dizer que às vezes não veio aquele desejo: não quero mais ir na igreja.
Primeira coisa, quando dá um revés na nossa vida, é nós dizermos: não vou mais ler a Bíblia, não vou mais orar e não vou na igreja. Como se essas três coisas fossem cúmplices daquilo que está acontecendo em nós. A nossa resposta é: vou ler mais a Bíblia, vou orar mais e vou ir mais na igreja. Porque eu sei que o caminho que Deus me colocou, ninguém poderia ter me colocado. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É diferente. Então Jesus não te dá uma carta dizendo: você me aceitou, agora você está livre de problema. Note que o homem tinha recebido um milagre e tinha sido expulso do culto da igreja. O homem podia dizer: pô, mas antes eu era cego, eles me deixavam eu vir, agora que eu estou são, não me deixaram. Você percebe como é que é as coisas? Bastou ele receber um milagre e as coisas começaram a acontecer na vida dele. Bastou ele tomar uma decisão de dizer: foi Jesus que me curou, e se levantou um redemoinho contra ele. Mas Jesus volta a vida dele, espelho, filho, é assim mesmo. Mas agora está acontecendo algo com você. Você está te tornando filho de Deus. E se você crer ainda mais no teu coração, mais coisas vão acontecer na tua vida. Jesus não disse que não teria problema. Jesus disse: eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse em João 16:33: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Uma das coisas que eu faço todo dia é dizer: Senhor, às vezes tu levanta, tem aquele dia que você levanta que o ânimo não quer vir, sabe? O ânimo não quer vir, mas você tem que levantar mesmo assim. Você tem que dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu quero nessa manhã ter um bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E se o Senhor venceu o mundo, o mesmo Espírito que habitou no Senhor para vencer o mundo está habitando em mim. Eu não sou mais guiado agora pelo que os meus olhos naturais estão me mostrando. Eu sou guiado pelo meu coração na fé. Deus está comigo. E você te posiciona no mundo espiritual. Ah, queridos, isso é sério, profundo. Sabe? Olha o que diz em Hebreus, capítulo de número 12. Verso de número 2. O autor diz assim, ó: e olhando firmemente. Eu não sei se você já olhou para alguma coisa firmemente. Mas normalmente quando você olha para uma coisa firmemente é porque te chamou a atenção, ou você quer chamar a atenção naquilo, é ou não é? Então o autor vai dizer assim: olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé. A nossa confiança tem que estar baseada nisso, queridos. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E ele vai dizer por quê? O qual, em troca da sua alegria que lhe estava proposta. E qual era a alegria que estava proposta? É aquilo que eu falei no outro culto. Em Romanos vai dizer que aquele que vivesse pela lei, o prêmio, o resultado, o benefício, a graça de ter cumprido a lei, seria a vida. Então a alegria que Jesus tinha é porque ele tinha cumprido a lei. Deus tinha dado para ele a vida. Mas aí olha o que diz o texto: em troca da sua alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Suportou a minha cruz e a tua cruz. Ele faz uma substituição. Então para quem é que eu tenho que olhar firmemente? Para Ele. Não tem ninguém que ame mais a você do que Ele. Nunca duvide do amor dele na tua vida, porque Ele te ama e te amou até morrer. Ele se entregou por você na cruz. Ele pagou o preço da tua condenação. Ele morreu a tua morte, a minha morte, para que hoje nós pudéssemos viver a sua vida. Aleluia. Então nós precisamos olhar firmemente. Diga comigo: eu preciso olhar firmemente para o autor, para o consumador da minha fé. Sabe qual é o problema que nós temos como cristão? Que nós olhamos para tudo que é lado, menos para Jesus. Nós chegamos na igreja, nós reparamos
reparamos as pessoas, reparamos o pastor, reparamos como estão as coisas. Nós vivemos reparando, e aí nos decepcionamos. Outro dia alguém me disse: ah, pastor, tem vontade de ir na igreja? Não. Pensei que na igreja não tinha isso. Mas isso o quê? Ah, pensei que as pessoas fossem perfeitas, pastor. Bom, tu está procurando a igreja perfeita? Deixa eu dizer uma coisa para ti: quando tu encontrar, tu não vai participar dela, porque no lugar dos perfeitos nós não vamos poder ficar, porque nós somos todos imperfeitos. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti. A arca de Noé, Noé viveu com a sua família lá dentro da arca. Pergunto para você: a arca salvou Noé, sim ou não? Sim, foi salvação, mano. Que bom que Noé entrou dentro da arca. Pois é, dentro dessa arca, com 2 parzinhos de animais de cada espécie, por 40 dias. Como é que você acha que era o cheirinho lá dentro da arca? Era bom? Você imagina acordar todo dia com aquele cheirinho abençoado dos animais? Sim, porque os bichinhos estavam tudo vivos, né? Os pombinhos, os passarinhos, os animais, tudo soltando o seu devido. É ou não é? E a arca fechada. Tinha um cheiro bom lá dentro? Não? Mas eu te garanto que o cheiro de dentro da arca era melhor do que o cheiro do lado de fora da arca. O cheiro do lado de fora da arca era cheiro de morte, de pessoas podres. Hoje as pessoas dizem: ah, igreja, meu irmão, lá fora fede muito, aqui dentro é casa de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento no coração. Pode e vai passar por um processo ainda de mudança, mas ainda é o melhor lugar para nós convivermos. Ainda que a gente vê algumas coisas imperfeitas, ainda que a gente sinta um cheiro que não gostaria de sentir, mas é o melhor lugar. Então a Bíblia vai dizer aqui: olhando firmemente para Jesus, no qual em sua troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, e não fez caso nem vergonha, e agora está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Verso 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Leve em conta o que Jesus fez por você, leve em conta o que Ele sofreu, e não fique desmaiando simplesmente porque você não concordou de alguma coisa. Olhe para Ele e diga: Jesus, Tu suportou minha dor, Tu suportou meu sofrimento, eu confio em Ti, meus olhos estão em Ti. Aleluias. E em 4º lugar, todos nós precisamos provar da sua presença diária. Tem dias que você acorda, parece que o céu é de bronze, parece que você está sozinho no meio da batalha. Não é esse sentimento que vem? Sim ou não? Aí você tem que pegar e trazer a memória, como disse Jeremias, aquilo que te dá esperança. Aleluia. Traz a tua memória todos os dias quem é que anda contigo, quem é que é o teu pastor, que não te deixa faltar nada. Em Hebreus 13:5 diz: nunca, jamais te deixei, nunca te abandonarei. Então essa convicção eu tenho dentro de mim: Senhor, Tu estás comigo, a Tua presença todos os dias na minha vida. Então você carrega esse sentimento e você vive na tua oração declarando a presença diária de Jesus em você. Nas mínimas coisas você começa a ver a prova dele em teu coração. Porque a Bíblia diz pela boca do salmista: provai e vede que o Senhor é bom. Então todos os dias você tem que acordar e ansiar pelo Espírito de Deus, revelando e mostrando a presença de Deus na tua vida. Então a tua oração diariamente vai ser: Senhor, no passado tomei decisões erradas,
No passado permiti que algumas coisas entrassem na minha vida, mas pela tua graça eu fui salvo. Hoje me tornei filho de Deus. Senhor, ainda que os problemas estejam batendo a porta da minha casa, ainda que o céu esteja de bronze, eu tenho provado da tua excelência todos os dias na minha vida. Todos os dias comigo o teu andar, Senhor. Por isso que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Você tem convicção de quem trilha com você. Por isso Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus é o Deus da justiça. É diferente quando você proclama isso todos os dias na tua vida. Teu coração se enche de renovo. Há uma brotação diária de Deus dentro de nós. Então nós não só confiamos nele, mas também nós provamos da sua presença diária na nossa vida. Uma das coisas que o casamento faz conosco é provar da presença todos os dias do marido, da esposa, do pai e do filho. É assim ou não é assim? Existe uma prova incontestável, você está ali, ou pelo menos deveria de ser, né? Mas eu olho por mim, minha presença em casa, meu conselho em casa, minha presença gera confiança em todos que estão caminhando comigo. A mesma coisa eu sinto de Cristo Jesus. Caminhando com Ele, eu sinto esta confiança dentro de mim, a certeza de que diariamente Ele vai me dar experiências de uma forma sobrenatural, que todo cristão precisa ter na sua vida. Ou seja, você acorda, tem um problema batendo a tua porta, mas Jesus está com você, e você pode dizer: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é Cristo na minha vida do que esse mundão aí fora. E você é renovado em Deus, animado e confortado, porque Ele te tirou das trevas para a luz. Mais do que você apenas frequentar um local, é você viver com Deus todos os dias da tua vida, e tendo a certeza de quem fez o que fez em você. Eu era cego, Ele disse: agora eu vejo. Ah, mas esse Jesus, esse Jesus mesmo abriu os meus olhos. Ah, mas ele é um pecador. Não sei, eu sei quem eu era e quem eu sou. Foi Ele quem tocou a minha vida, foi Ele quem me abençoou, foi Ele que mudou a minha história. E assim nós temos que proclamar diariamente, amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça.